ao ilustre pastor presidente Ailton José Alves. Esta voz que o senhor está ouvindo é a voz do pastor Ângelo Martins Pacheco, que fui obreiro desse ministério por um período entre obreiro e membro, 23 anos, e depois me tornei missionário, presidente da Missão Evangélica Comadal em Portugal, que ainda hoje está no meu nome. Eu quero chamar agora a sua atenção para esta palavra que eu vou dar aqui. É um pronunciamento que eu quero declarar aqui e quero pedir ao senhor pastor Ailton José Alves, ao seu filho Júnior e a toda a sua diretoria que examinem o que eu vou falar aqui e veja se tem algum fundamento de verdade pelas Escrituras Sagradas o que eu vou vos falar aqui. Eu quero começar com o capítulo 23 de Mateus, quando Jesus disse assim: Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: Na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observai-as e fazei-as. Mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens. Pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes. E amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas. E as saudações nas praças. Eu serem chamado pelos homens, Rabi, Rabi, que quer dizer mestre. Com esta leitura bíblica, fundamentada na palavra de Deus, palavra do Senhor Jesus Cristo, eu quero chamar a atenção do senhor Ailton José Alves, seu filho, e toda a diretoria, mais uma vez, para este e-mail que está sendo propagado aí pelo presbítero Giovannes Cardoso, quando ele comprova pela assinatura do pastor Ailton, aí não tem nada de falsificação, um e-mail que ele enviou para todos os obreiros no ano de 2013, inquirindo e exigindo dos obreiros que não dê apoio a nenhum político, a não ser aqueles políticos apresentados pela igreja, sob pena de serem punidos se não obedecerem às suas ordens. Observem bem, ele diz ainda que tudo isso que ele está dizendo e pedindo e dando ordem são projetos ou é projeto da igreja. Atenção, pastor Ailton José Alves e toda a sua diretoria. Aonde foi que o senhor viu a igreja envolvida em política e apresentando punições severas, como o senhor está mostrando nesse meio, contra os membros ou contra os obreiros que não votarem naqueles candidatos que a igreja apresenta? O senhor prega e ensina em 2:42 de Atos, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. E eu pergunto ao senhor, aonde está dito que os apóstolos faziam apoio a político e davam ordens para que se votasse nos políticos que eles apresentavam? Se o senhor quer tomar como exemplo a igreja que o senhor é pastor, como uma igreja primitiva que é hoje, o senhor está completamente fora do contexto bíblico. Continua o próximo áudio. Escutem. Pelo contexto do e-mail apresentado e lido pelo presbítero Giovanni Cardoso, sua atitude não é atitude de um homem de Deus, não é atitude de um ungido nem do anjo da igreja, muito menos de um pastor. Essa sua atitude é de um presidente de um partido político. E por isso o senhor apresenta até punições, contrariando assim a liberdade
que o brasileiro tem e que os crentes têm de votar em quem eles querem. O senhor não pode fazer isso, o senhor está contrariando a Constituição. E neste momento eu chamo a atenção do Ministério Público Eleitoral para que tome uma providência contra este homem. Ele está cometendo grave erro e precisa ser punido. Escutem bem, não é atitude um pastor presidente, não é atitude de um pastor presidente proibir crentes votar naqueles candidatos que eles querem votar. Isso é ferir a Constituição e existe lei para punir. E eu quero pedir agora ao Ministério Público Eleitoral que tome uma providência contra esse despotismo político deste homem que está se dizendo ser pastor e não respeita mais a doutrina cristã. Por outro lado, eu tenho a dizer ao senhor pastor presidente Ailton José Alves que por muitas vezes o senhor tem dito de púlpito que a vara que estava na mão de Moisés, Deus colocou na sua. Atenção, pastor Ailton, o senhor é tão fraco de exegese bíblica que não compreende? Escute bem, é para esta aula que eu vou lhe dar. A vara que estava na mão de Moisés representava a lei. E a Bíblia diz que Cristo já cumpriu a lei. Escrevendo aos Romanos, Paulo diz que Cristo é o fim da lei para a justiça de todo aquele que nele crê. Para que é que o senhor quer a vara de Moisés na sua mão? Pastor Ailton, tenha muito cuidado que a sua soberba está muito alta. A sua arrogância chegou fora do limite e Deus vai lhe punir e não vai demorar. Quem está profetizando, dizendo isso, é Ângelo Martins, o pastor que profetizou a sua ascensão à presidência e agora está profetizando a sua queda sem medo e sem ódio. Aguarde que esta palavra vai se cumprir. Eu lhe pergunto ainda, para que o senhor quer a vara de Moisés na sua mão? Porventura, se o senhor está com a vara de Moisés na mão, o senhor pode estender a sua vara e abrir o mar vermelho? Porventura, o senhor pode pegar a sua vara e jogar diante de Faraó, no caso, diante do governador do estado, e transformar ela em cobra? Porventura, o senhor tem poder de ferir as águas com pestes, de ferir o Egito com pestes, através da vara que estava na mão de Moisés? Pare com esse seu despotismo. O senhor já chegou ao cúmulo da soberba quando em uma reunião ministerial o senhor deu 3 murros no birô e disse: Jesus manda lá no céu, eu mando na igreja aqui na terra. Tirando o poder de Jesus de mandar na igreja aqui. Cuidado, pastor Ailton. A Bíblia diz que diante da humildade vai a honra, mas a soberba precede a queda. A sua queda e dos seus familiares nunca esteve tão perto como está agora. Cuidado, ela se aproxima com muita velocidade. Quero chamar ainda a sua atenção, meu querido pastor, para o capítulo 18 de Deuteronômio e o versículo 15. O Senhor teu Deus te levantará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu, a ele ouvireis. Atenção, pastor Ailton, o senhor conhece isso muito bem. É uma profecia dada pela boca de Moisés por parte de Deus, falando do Messias, o Cristo, o ungido, o Filho de Deus. Somente Jesus pôde ter e trazer em si a semelhança de Moisés. A própria Bíblia diz que nunca mais Deus levantou um profeta como Moisés, com quem falava cara a cara, de viva voz. E agora, o Senhor se apresenta dizendo que na sua mão está a vara de Moisés. Seria o Senhor o Henrique em Cristo? Está querendo ocupar o lugar do Filho de Deus, pastor Ailton? Tirando até a própria autoridade que ele tem na terra, na igreja, dizendo que ele só manda no céu? Paciência, meu amigo. Aonde é que o senhor quer chegar? Cuidado com essa atitude, o inferno lhe espera com tripa e tudo. E quem mais seguir o seu caminho? Isso não é atitude de um homem de Deus, nem de um ungido. É atitude de um despótico, é atitude de um anticristo e não de um homem de Deus. Cuidado com a sua vida, a sua queda se aproxima.